Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso tema de hoje, tópicos em cardiologia, prevenção, patologias mais prevalentes no nosso meio. Para conversarmos sobre cardiologia atualização, convidamos o professor Matheus Marques, que é professor de cardiologia da Universidade Federal de Santa Maria. Matheus, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa e poder contribuir com o esclarecimento da população sobre essas doenças tão comuns e que tanto nos preocupam, né? Matheus, nós estivemos agora recentemente nos congressos de cardiologia do Rio Grande do Sul, que ocorreu em Gramado, e o Paulista lá, que ocorreu em São Paulo, né? Colocando as coisas dentro da atualidade, as coisas andam muito rápidas, né? O que tu conseguiu, assim, como sumarizar dentro dessa nova visão da cardiologia? O que nós temos, assim, em determinadas áreas que a população o pessoal que está do outro lado da televisão gostaria de saber? Em termos de prevenção, o que nós poderíamos chamar a atenção? Eu acho que o principal, assim, a principal novidade que nós temos em termos de prevenção seria em relação até à hipertensão arterial, né? Que a gente tem uma grande diretriz que nos orienta no tratamento da hipertensão, que o pessoal talvez não conheça, que se chama de JOINT, que é uma publicação mundialmente respeitada, né, que ela nos guia, na verdade guia cardiologistas do mundo inteiro sobre como deve ser feito esse manejo da hipertensão, em relação a quais são os valores da hipertensão que os cardiologistas devem procurar nos seus pacientes, quais são os medicamentos mais adequados, né? Então essa diretriz ela foi de certa forma questionada nos últimos tempos por alguns estudos, principalmente um grande estudo que se chama SPRINT, que acompanhou 9.000 pacientes, que é um grupo bastante grande, e mostrou que aquelas metas que a gente tinha para o controle da hipertensão, talvez elas devam ser revistas e que a gente tenha que progressivamente buscar um controle cada vez mais rigoroso da hipertensão para os nossos pacientes, de maneira que esse controle mais rigoroso possa proporcionar uma redução de infartos e inclusive de mortalidade. Então, eu acho que assim, a grande novidade que tem em termos de prevenção, primeiro, seria essa sugestão, porque ainda as diretrizes ainda não absorveram esse resultado, mas que a gente acredita que nas próximas edições, provavelmente eles vão contemplar esses resultados, que seria isso, de cada vez nós sermos mais rigorosos no controle da hipertensão. E isso está se mostrando que tem resultado. As pessoas infartam menos, as pessoas têm menos isquemia cerebral e acabam por morrer menos, né? Matheus, eu quando estudante de medicina, nós tínhamos valores de pressão, se tivesse 16/9 estava bom. Isso aí o teu pai, né, saudoso teu pai também, a gente comentava muito isso aí naquela época, né? Depois nós passamos para 14/9, abaixo de 14/9, né? E eu não sei se por uma questão política nos Estados Unidos, há um ano atrás ou 2 anos atrás, se deixou a coisa mais solta no controle da pressão, até que chegou esse novo ensaio clínico, né, o SPRINT, demonstrando que realmente o que vai diminuir esses desfechos dito duros, né, que tu citou aí de AVC, infarto, são controles mais rigorosos da pressão. E no congresso lá em Gramado eu vi a alegria do nosso professor de mestrado lá da URGS, o Flávio Fux, que o Flávio Fux tem mais de 180 artigos escritos em revistas de impacto internacional e ele sempre defendeu, ele é um grande cientista, que a pressão fosse 115/75. Então esse pessoal em nível mundial está chegando próximo ao que o nosso professor aqui, pertinho de nós, sempre defendeu, né? Então parece que a ideia é essa,
A questão é como nós vamos atuar com os nossos pacientes, como nós vamos atuar com a população em geral, no sentido de conseguir isso. Você que é professor lá na universidade, na área de cardiologia, como é que tu aborda isso com os alunos que logo vão estar aí no mercado e a nossa saúde passa por eles? É verdade. Realmente esse é o grande desafio, a gente conseguir atingir essas metas, né? Porque uma coisa é aquela realidade de um estudo clínico, onde as pessoas que participam, por natureza, já estão mais motivadas, elas sabem que elas estão sendo vigiadas, então elas se comportam melhor. Outra coisa é o dia a dia, né? E a hipertensão, ela tem uma característica assim que atrapalha no tratamento dela, que ela é silenciosa. Então o paciente não sente nada, às vezes ele não entende muito bem qual é o risco que a doença pode trazer para ele, quais são as consequências que ela pode trazer para ele, né? E ele fica pesando assim, será que vale a pena todo dia tomar esse remédio? Eu não sinto nada. Então a motivação dele é um grande desafio para nós chegarmos neste ponto, motivar o paciente a fazer o tratamento, e o tratamento é importante que se ressalte, não é apenas medicação. A medicação é um segundo passo. O primeiro passo que todos os pacientes deveriam fazer, que é isso que a gente fala com os nossos alunos, é a mudança no estilo de vida. Nós temos progressivamente adotado um estilo de vida mais sedentário, um estilo de vida com uma alimentação cada vez mais rica em sal, em produtos industrializados que têm a característica de ser ricos em sódio, em sal, né? Consumimos muita gordura e praticamente não queimamos, né? E o tratamento da hipertensão, primeira coisa é atividade física regular, obviamente com uma orientação médica, né? Para que não vá aqueles pacientes com alto risco de doença ou já com doença sair fazendo atividade física de maneira por sua própria conta, né? De maneira até certa forma irresponsável, mas uma coisa que todos podem fazer é os cuidados alimentares, né? Cuidado principalmente com o sal, diminuição do sal, o consumo de bebidas alcoólicas, outras coisas assim que eu sei que a gente tem que sempre falar aqui, mas eu às vezes falo para meus pacientes, eu vou nem falar para o senhor parar de fumar, né? Porque eu acho que o cigarro já é uma coisa meio batida, né? Apesar de ter muita gente que ainda fuma, eu até me sinto desmotivado em falar nisso, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já entende, mas é complicado. Então, com os nossos alunos, que serão os próximos médicos aí que vão atender a vocês da população em geral e talvez nós no futuro, a gente tenta ressaltar a importância das medidas não farmacológicas, das mudanças no estilo de vida, né? Porque o tratamento é a parte mais fácil, né? Então, o mais difícil é mudar o estilo de vida, principalmente de um adulto que já tem anos com um estilo de vida, seja sedentário, seja com um padrão alimentar, a gente motivar ele, explicar ele, fazer com que ele entenda a importância que tem impacto no tratamento isso aí, né? E é uma doença que vai acompanhar ele por anos. Então, não adianta ele fazer um regime em relação à alimentação. Eu digo para os meus pacientes, não quero que o senhor faça um regime. Eu quero que o senhor faça uma reeducação alimentar, porque eu não quero que o senhor faça um negócio rigoroso, que o senhor daqui a 2, 3 meses vai se sentir cansado, se sentir pressionado e vai largar tudo, né? O importante é que ele talvez não faça tantas mudanças, mas que faça mudanças duradouras, né? Bom, doutor Matheus, nós vamos chegando então ao final do primeiro bloco e já vou levantar uma questão para o início do outro bloco. Lá em São Paulo, nesse final de semana, me chamou a atenção um slide que as doenças cardíacas, elas pela primeira vez ultrapassaram as doenças cerebrovasculares no Brasil. No mundo todo, há muito tempo isso acontece, né? Mas dessa vez o Brasil também se igualou aos outros países do mundo todo. E como nós devemos fazer, além desse controle da hipertensão, para prevenirmos que essas patologias acabem acontecendo?